Olá, que a paz de Jesus esteja em seu coração. O nosso desejo hoje é conversarmos a respeito dos deveres dos filhos em relação aos pais. Iniciamos a nossa conversa buscando informações no livro SOS Família, de autoria de Joana de Ângeles, que fala quando renascemos no seio da família, nós precisamos desenvolver um espírito de gratidão por nos permitir, os pais, o renascimento na vida carnal. Então, quando nós temos a oportunidade de renascer, é por concessão, aceitação dos pais em nos receber no seu seio familiar de amor, de alegria e de gratidão. Os filhos têm por obrigação, digamos assim, oferecer carinho e respeito aos pais. Mas essa gratidão e esse carinho ainda são insuficientes diante do que recebeu de dádiva divina e de concessão, aceitação dos pais. A delicadeza e a afeição são elementos muito poucos para um sacrifício de abnegação oferecido pelos pais, que com todo o amor, com todo o carinho, com toda a devoção, aceitam a missão de nos receber em casa. Lembremos de algumas passagens de alguns livros espíritas em que os pais e os próprios reencarnantes são perguntados ainda mais uma vez: aceitas receber fulano, fulana como filho? E certamente a resposta será positiva. Ao mesmo tempo em que os filhos são perguntados: desejas retornar à base carnal com estes pais? E sim, normalmente aceitam com alegria a oportunidade de um processo reencarnatório. Né? Então, sempre é uma atitude de amor, de carinho, de devoção entre pais e filhos. No mesmo livro, SOS Família, Joana de Ângeles comenta a figura dos pais como instrumentos de Deus que nos permite a experiência carnal. Né? Então o pai, na sua bondade, no seu amor, permite o processo de geração da vida através da fecundação, do encontro do espermatozoide e do óvulo, que permitirão a concepção. Para a doutrina espírita, a vida começa na concepção. O reencarne se dá na concepção. Não é? Por isso mesmo que, em que pese não seja nosso assunto, nós, espíritas, somos frontalmente contra o aborto. Existem elementos e informações que podem justificar o aborto, né? Mas, em geral, nós não aceitamos o aborto em hipótese alguma. Né? Para o espírito dos filhos, é um momento de resgate, um momento de renovação de atitudes que no passado não foram felizes, que no passado houve muito engano, muito erro, muito equívoco em relação a si próprio e muitas vezes, se não a maioria, em relação aos próprios pais
que os estão recebendo agora. Então, há uma necessidade de lembrar, principalmente os companheiros espíritas, da importância do regresso à vida carnal e do reconhecimento da existência de nossos pais e estarmos completamente envolvidos em protegê-los desde o começo da nossa vida até, se for o caso, o desencarne de nossos pais. Os filhos não devem julgar seus pais, jamais, porque os pais ofereceram a oportunidade da vida, a oportunidade de passagem por várias experiências, mormente num planeta de provas e expiações como o nosso, de sofrimento. E são os sofrimentos que burilam as nossas almas no atual estágio em que nos colocamos na vida espiritual. Então, jamais julgar os pais, nem mesmo aqueles pais com mais dificuldades, mais nervosos, mais relapsos, aqueles pais que não nos dão muita importância, ou então aqueles pais que buscam educar através da violência física, que hoje em dia não é recomendado, mas que nós precisamos lembrar que ali está o limite do conhecimento, ali está o limite da experienciação dos pais, né? Até o momento em que alguém diga, escute, esse tipo de educação não é suficiente, ele não resolve, porque o que resolve efetivamente é o diálogo, a conversa, a explicação, né? E quanto mais vezes conseguimos explicar para os nossos filhos, mais efetivamente as informações são caladas fundo no cérebro e na alma desses companheiros. Peguemos agora o livro de Emmanuel, Livro da Esperança. Os filhos se dividem em dois grupos, os filhos companheiros e os filhos credores. Os filhos companheiros são aqueles que estão sempre ao lado dos pais, sempre apoiando, sempre ajudando, sempre ali vigilantes pelo bem-estar dos pais, os pais reciprocamente protegendo seus filhos, né? Então, um processo de amizade, de companheirismo, de amor entre ambos. Agora, e os filhos credores? São verdadeiramente instrutores diferentes dos próprios pais. São casos em que os pais cometeram alguma atrocidade, alguma dificuldade e vêm a resgatar isso com os próprios filhos, que vêm ensinar os pais as boas condutas, os bons procedimentos, a boa moral. Não é? Então, quando nós estamos falando dos filhos credores, estamos falando de algo que corriqueiramente acontece nos dias de hoje, em que os filhos aconselham os pais. Não é verdade? No mesmo livro da Esperança, de Emmanuel, os filhos, quando nascem, pequenininhos, um carinho, verdadeiros anjos que aparecem na nossa vida, pequeninos, frágeis, não sabem sequer falar, expressar suas impressões e sentimentos. E estes são elementos que permitem o aprendizado da palavra boa, da palavra apaziguadora, da brandura, quando os pais conversam com seus filhos suavemente, orientando o caminho da boa moral, o caminho
dos bons costumes, o caminho do amor, da caridade, o caminho do perdão. Então, quando os pais veem aquelas criaturinhas pequeninas, por mais rudes que possam ser, não conseguem esconder o amor que têm dentro de si próprios e passam a ter suavidade e doçura com essas criaturas. E isso é muito importante. Isso chama-se amor. Amor. Né? Os pais oferecem o aprendizado de amor diante das experiências que já tiveram quando os filhos sequer tinham nascido ainda. Já passaram por uma certa quantidade de experiências em que eles podem ser verdadeiros professores da vida. Claro, não existe manual para se educar filhos, como a gente brinca por aí. Não existe. E certamente os pais errarão. Eu e a esposa temos certeza dos erros que eventualmente tenhamos cometido com os nossos filhos. Mas aí é que está a grande experiência da vida, né? De reconhecermos aqueles erros, alguns ainda corrigíveis, outros precisam talvez de um profissional ligado à área da psicologia, mas sempre é possível o resgate, sempre é possível a boa conversa e sempre é possível o pedido de perdão. Pedir perdão é um ato de amor e de humildade. Não é mesmo? Muito bem. No Livro dos Espíritos, na pergunta 132, é questionada a questão do objetivo da encarnação. E os espíritos são muito claros quando respondem que é chegar à perfeição. Quando reencarnamos, a nossa caminhada é para a perfeição. Aí você pode me perguntar, quer dizer que todos seremos perfeitos? Aí a resposta, sim. Em algum momento da história futura, seremos perfeitos. Só não saberemos dizer quando. Porque nós somos muito diferentes uns dos outros, uns mais rápidos, outros mais vagarosos no aprendizado do amor. Então, quando nós estivermos buscando entender a vida, nós necessariamente precisaremos entender a necessidade da perfeição. A expiação nos serve para sofrermos as vicissitudes da vida corporal. Né? Quando nós praticamos atos terríveis do passado e que agora nós viemos expiar para que nós possamos observar, perceber quão errados nós fomos. Lembremos de que tudo aquilo que passamos na Terra, não absolutamente tudo, lógico, não podemos radicalizar, mas grande parte dos eventos importantes da nossa vida são momentos expiatórios, que nos são oferecidos para sensibilizar a nossa alma, para facilitar o nosso aprendizado. Deus não nos quer ver sofrendo. E Deus não nos impinge sofrimento. Quem pede esse sofrimento somos nós. Nós é que fazemos a solicitação antes de reencarnarmos. Fazemos o pedido das boas condutas morais, espirituais, para que nós possamos superar as nossas dificuldades, para que nós consigamos evoluir um pouco mais na senda do progresso. Né?
E aí, lá na pergunta número 171, Kardec pergunta sobre o fundamento da encarnação. E, novamente, os espíritos superiores são categóricos e respondem: a justiça divina, né? Em que Deus é justo e soberanamente bom. Então ele não vai permitir que nós continuemos na senda do progresso com verdadeiros defeitos na nossa situação espiritual, mas nos permitirá cumprir determinados estágios de crescimento para que consigamos nos adequar à justiça divina, né? Então é sempre bom que tenhamos essa clareza em relação a o que vamos passar. O que vai acontecer nessa encarnação? Todos nós temos clareza do que vai acontecer em nossas encarnações respectivas, né? Lá na pergunta 204, é perguntado sobre a questão da parentela, né? E é respondida a questão de que ela vai além da existência atual, né? Que nós temos a nossa parentela espiritual, que parte dela reencarna junto conosco, nós como filhos, como pais, como irmãos, como irmãs, etc., né? E parte não reencarna, permanece no plano espiritual, né? Que é a nossa parentela física e espiritual. Gostamos muito de trazer o exemplo do final do livro E a Vida Continua. Qual é o grande objetivo da presente encarnação? É não termos mais qualquer tipo de pendência com qualquer ser humano, com qualquer espírito. E aí nós podemos alçar novos voos reencarnatórios que nos permitam participar de momentos missionários, de ajuda e orientação aos companheiros que permanecem ainda na ignorância e na dificuldade do progresso espiritual. Na pergunta 205, é colocada a reencarnação enquanto a ampliação dos laços de família. E isso é uma verdade. Quando nós reencarnamos, nós conhecemos outros companheiros na mesma jornada, mas que não faziam parte da nossa história espiritual. E aí nós fazemos crescer, aumentar a nossa família espiritual, né? Então, é muito importante que nós alarguemos, aumentemos as nossas relações de amizade e de amor ao próximo, para que nós lembremos da verdadeira fraternidade celestial que fazemos parte, né? Porque senão nós podemos julgar que estamos restritos à vida material, à vida do dia a dia, sendo que a vida verdadeira nos aguarda, né? Então, nós precisamos ter a clareza de onde viemos, quem somos e para onde iremos. E isso, certamente, a essas 3 perguntas, a doutrina espírita tem a resposta, né? Então, lá na questão 208 do próprio Livro dos Espíritos, nós falamos sobre a influência dos pais sobre os filhos. E os amigos espirituais de categoria superior são claros em confirmar a grande influência que os pais têm, porque aquele serzinho pequenininho e que começa a crescer, começa a andar, começa a falar, ele ainda é moldável às mudanças. Ele ainda há possibilidade dele modificar a sua estrutura, a sua conduta moral. E os pais oferecem
este ensinamento, tanto que a missão dos pais é contribuir para o progresso dos filhos. Então é importante que os pais hoje lembrem da importância de não anuir com procedimentos dos filhos que impliquem em violência física contra os pais, violência verbal, né? Violência moral. Isso não condiz com a lei natural do pai. Então, é uma obrigação de nós pais darmos a boa orientação, oferecermos ao nosso filho o melhor de orientação espiritual. Somos espíritas, levar a criança à evangelização espírita, independentemente, eu gosto da evangelização, ou eu não gosto da evangelização, não se preocupe com isso. Leve seu filho lá. Ofereça a oportunidade do aprendizado espírito cristão, né? Para que a criança, o jovem, o adolescente tenham a oportunidade do contato com a mensagem espírita cristã. Né? Então, toda a atenção com os nossos filhos é pouco. Na pergunta 209 do Livro dos Espíritos, nós temos os pais virtuosos e bons com filhos perversos. E daí? Quando os filhos não conseguem obedecer os pais, não conseguem ouvir os pais e, pior, praticam violência contra os próprios pais e são pessoas violentas com outras pessoas. Difícil, né? Mas, ao reencarnar, pediram pais que os orientassem a respeito da melhor conduta. Isso porque não conhecem a melhor conduta. E aí pedem a oportunidade que é dada para poder melhorar a sua situação. Né? Muito bem. Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, é feita a seguinte pergunta. Antes de reencarnar, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta bem clara. Ele próprio escolheu o gênero de provas, mediante o uso do seu livre-arbítrio. Então, tudo aquilo que de relevante acontece na nossa vida é devido a nós mesmos. Foi feita uma solicitação e houve anuência a essa solicitação. Né? Então, quando nós observamos momentos em que a gente não está feliz, as coisas não estão funcionando como a gente quer, não estamos chegando aos nossos objetivos, nossos pais não nos entendem, nossos filhos são rebeldes, pedimos a oportunidade do aprendizado. Quando nos defrontamos com a ingratidão dos filhos, na verdade estamos presenciando uma situação de profundo egoísmo dos filhos. Outro fator a ser educado pelos pais. Né? E certamente, diante de muitos erros de encarnações passadas, o espírito reencarnante toma boas resoluções e serão elas que definirão se a nova encarnação acontecerá ou será protelada para mais para o futuro. Né? Então, as boas resoluções estão relacionadas à caridade, ao esquecimento dos ultrajes e ao perdão. Nós vamos encontrar estas orientações no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9. Sugerimos que
folheiem essas partes do Evangelho para melhor leitura e melhor discernimento disso que está sendo falado. Porque, vejam, a caridade é a componente fundamental que propicia a nossa felicidade. O esquecimento dos ultrajes é o passaporte para que nós possamos fazer relação social com quem quer que seja, principalmente os nossos pais. E o perdão? Lembram do processo de reencarne de Segismundo? O elemento fundamental para aquele reencarne relatado por André Luiz no livro Nosso Lar foi o perdão. Não vou contar a história para motivá-lo a ler ou reler o livro Nosso Lar, que é brilhante. Então, essas resoluções é que vão determinar a concessão ou não do reencarne. Estes espíritos, de posse dessas resoluções, oram e pedem oportunidade a Deus e aos espíritos superiores que permitam a possibilidade da reencarnação. E por que nós dizemos isso? Por que estamos trazendo essa questão? Para mais ou menos 6 ou 7 bilhões de pessoas que existem encarnadas no planeta, nós temos aproximadamente 25 a 30 bilhões de entidades aguardando o reencarne. É por isso que nós estamos falando da importância de reencarnar e reencarnar bem. Reencarnar buscando incessantemente o caminho do amor, da paz, da harmonia, do perdão, das boas resoluções. Então, não esquecer disso. Isso é fundamental. No momento oportuno, estas entidades sofredoras, ainda no plano espiritual, pedem um corpo na família a quem detestou e pede permissão para reencarnar. Vejamos aí o exemplo maior da bondade divina. Fizemos algo com alguém no passado e aí retornamos numa encarnação seguinte para podermos oferecer a ajuda, o nosso pedido de perdão e consertarmos o nosso caminho, refazermos a oportunidade. Essa é uma concessão que depende da persistência daquelas tais boas resoluções que eu falei. Quais são mesmo? Caridade, esquecimento dos ultrajes e o perdão. Então, meus irmãos, não podemos esquecer essas diretivas que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Repito, capítulo 14, item 9. Os pais têm como missão a educação e o bem-estar de seus filhos. Fim do tempo encarnatório, Deus pede contas aos pais. E se não houve sucesso na missão dos pais, serão cobrados, será perguntado, mas o que fez? Por que não fez? Por que não cumpriu o trabalho prometido antes da encarnação? O que faltou? E se as faltas tenham sido feitas de forma grave, necessariamente haverá o imperativo de uma nova encarnação, talvez mesmo invertendo os papéis.
tudo dentro do merecimento. Lembremos então da criança que repele a mãe, ou então é ingrata com a mãe, com o pai. Falha grave. Perdeu o sentido das boas resoluções. Não é? Então, não podemos jogar fora uma encarnação quando recebemos a oportunidade bendita de podermos recuperar o nosso caminho reencarnando numa nova família. É uma dádiva especial. A bondade divina permite provas rudes para todos nós, que indicam o fim de sofrimento. Precisamos lembrar de não murmurar e não reclamar, porque senão perderemos o mérito destes sofrimentos. Né? Então, é muito importante que tenhamos a clareza e a percepção da importância do sofrimento. Porque nós estamos num planeta de expiações e provas. Nós não viemos aqui nos divertir. Não viemos para as grandes noitadas, nos grandes restaurantes e bares da vida. Nós viemos recuperar as nossas almas, recompor a nossa trajetória espiritual. Foi para isso que nós pedimos o retorno ao planeta Terra. Com isso, meus irmãos, encerramos a nossa conversa, agradecidos que somos pela concessão de sua paciência, de sua tolerância para conosco em ouvir essas palavras. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos ilumine e ofereça a cada um de nós bênçãos de paz, de amor, de equilíbrio, fluidos magnetizados de recomposição da nossa situação física e espiritual. Uma boa noite, fique com Deus. Que assim seja.